Não, por enquanto não. Só está Mussurunga ventando está chovendo muito. Muito bem, uma alegria ter vocês mais uma vez na nossa formação online, e nesta noite, de maneira muito especial, né, como a gente já fez, esse agradecimento ao Padre Humberto, que a gente tem conhecido, conhece agora, de forma mais presencial. Conheci o Padre Alberto quando ele esteve dando uma formação para o clero aqui, também já o conhecia, que Shirley já tinha me apresentado os seus livros sobre catequese. Então, a gente tem uma sumidade para nós aqui. Eu aproveito e digo para vocês, catequistas, vamos aproveitar, vamos tirar o couro do nosso padre, né, com as perguntas, porque ele gosta disso, viu? A didática dele é responder perguntas. Ele pode falar, mas ele vai ficar muito mais empolgado quando a gente começar a fazer as perguntas para ele. É muito dinâmico, a gente conhece um pouco essa técnica. Então, deixar esse momento para a gente acolher, passar essa bola para Zé Carlos, para depois a gente fazer as devidas considerações do nosso convidado. Ele também vai, com certeza, apresentar um pouco o seu currículo, que ele tem, maravilhoso, na formação dos catequistas, né? Eu fico pensando que quando o Papa institui o ministério, ele já deu um passo, 2 passos, 3 passos na frente com exatamente, eu tenho, viu? Está aqui na minha biblioteca, né? E eu utilizei esse livro do Padre Humberto sobre o Ministério do Catequista para escrever no site da nossa... Isso, muito bem! Manda para a gente, viu? Quem não tem, adquira. Aí na Paulus tem, né? Esse material do padre. Isso se ele não se invocar, não fizer um sorteio online aí para a gente, né? Quando ele se invoca, ele passa os livros dele assim, de graça. Então, eu espero que ele se invoque, fique invocado aí e faça essa graça para nós. Zé, vou passar para você. Vou para formação agora. Ele já, inclusive, já conseguiu um desconto de 20% quem mandar o zap lá para o zap para Paulus, para né? Paulus, né? Eu coloquei até no chat já, 20% nos livros dele, viu? Olha aí, tá vendo? Padre Humberto Carvalho. Então é com você, Zé, para a gente dar início com a nossa oração e depois eu faço as considerações do nosso convidado. Acolher também o nosso padre, né? Pelo menos estou vendo ele por aí, não está com a câmera, mas está por aqui, né? O Padre Sérgio! Oh, que boa noite, tudo bem? Boa noite, Padre Sérgio. Tá vendo? Boa noite a todos, que alegria estar aqui presente, partilhando com você, com o Padre José Carlos, a nossa grande visita, o Padre Humberto Robson. E olha aqui. Muito bem. Tá cheio de material. Então, Zé, com você, filho, para a gente poder dar início ao nosso encontro. Certo. Então, a gente, só para dar início, a gente fazer aquelas considerações acerca de desligar o som, né, o áudio de todos nós, para a gente poder participar melhor e ouvir mais, porque quando tem 2 áudios ligados, dá eco, né, e atrapalha o outro a ouvir direito. Então, vamos desligar todos os áudios. Quem for fazer as perguntas, porque no finalzinho da apresentação dele a gente vai abrir para algumas perguntas, pode fazer no chat ou pode levantar a mãozinha, que aí a gente vai pela ordem lá das mãozinhas levantadas aí no próprio chat, no próprio Meet, né, que você tem na tela aí, né? Nós vamos começar com a oração inicial, depois uma apresentação do Padre Humberto, e aí ele já entra com a formação, certo? Aí depois a gente abre para as perguntas e depois considerações finais, tá bom? Vou passar para o Padre Sérgio, nós convidamos para ele fazer a nossa oração inicial no dia de hoje. Vamos a pedir a Deus para que primeiramente acalme nosso coração, pedindo que o Espírito Santo esclareça nossa mente, nossas ideias, para poder viver este momento de partilha, de formação na educação da fé, pedindo também que o bom Deus acompanhe a todos esses corações que estão aqui presentes, predispostos a poder partilhar
a fé para poder apresentar esses 5 pães e esses 2 peixes, que são o seu esforço, apresentar ao Mestre para que ele consiga multiplicar e assim saciar a todos aqueles que têm muita fome. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos a pedir também a Maria para que essa discípula missionária nos ensine, sobretudo, a arte de escutar a voz de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Padre Zeca já falou um pouco do padre aí, né? Não sei se ele vai falar alguma coisa a mais, mas se não, é ele se apresentar ou falar alguma coisa a mais sobre ele, né? Para quem não conhecer, ficar mais conhecido. De fato, né? A gente começa, depois que o Padre nos convida a estar juntos com essa força espiritual. Desligou seu áudio, Padre. Opa. Vale a pena a gente acolher, como a gente já tem feito isso, o nosso... No seu livro Catequista, Vocação Ministério. Seu áudio está desligado, Padre Zeca. Opa, bateu e desligou. Então, como eu estava dizendo, acolhendo, como a gente já fez, o Padre Humberto, Catequista, Vocação... Está desligado, Padre Zeca, está fazendo alguma coisa aí no seu áudio, viu? Exatamente, que a gente gostaria de fortalecer a nossa perspectiva nesta noite. O que nós ouvimos e conhecemos, o que nos contaram nossos pais, não o esconderemos a seus filhos. Nós cantaremos à geração seguinte, né? Essa é a missão da catequese, né? É fazer ecoar essa palavra. Então, Padre Humberto, vou passar para o senhor essa oportunidade que nos traz. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Fica o convite para o próximo, antes de terminar esse primeiro, para que possa ver que a gente vai precisar muito mais dessa participação. Uma vez que a gente descobre essa possibilidade de fazer essas formações remotas, além da presencial, que também é muito importante por causa do dinamismo, a gente sabe. Então, fica aí para o senhor trabalhar com a gente esse tempo, que é um tempo dedicado à nossa formação catequética. Muito obrigado, e a palavra é sua. Querido irmão Padre José Carlos Ferreira, a sua bênção e a sua proteção. Querido Sérgio Esteban, meu querido irmão, amigo, parceiro, companheiro. Querido Zé Carlos, você que é aí da tecnologia, você já me disse, não é? Tudo que se refere aí a esta questão, a você é o homem mais do que global, não é? Isso é bom. Deus abençoe. A cada um de você, meu irmão catequista, meu irmão, minha irmã, discípulo, discípula, missionária, missionário, mistagogo. Vou começar com uma pergunta.
você tem consciência de que você faz parte da primeiríssima diocese do Brasil? Que você, meu irmão, que você, minha irmã catequista, é primaz do Brasil, não só o senhor cardeal, mas você, discípulo missionário, você, mistagogo catequista, é primaz do Brasil? Olha, eu fico até com vergonha de falar para este povo tão querido e amado de Deus, esse povo de Salvador. Segunda coisa, quero levar em consideração que o Sérgio, na sua oração, mencionou, e que é importantíssimo. Ele se referia ao texto do Evangelho de amanhã, da partilha, que, aliás, mais do que partilha, o milagre. Percebamos que Jesus, em sua pedagogia divina, poderia simplesmente levantar os braços para o céu, olhar, invocar o Pai e, do nada, trazer não só comida, não só pão, não só peixe, mas a melhor das comidas. O que ele quis em sua pedagogia divina? Ele quis que um menino, alguém, trouxesse algo, ou seja, os 2 pães, aliás, os 5 pães e os 2 peixes, não é isso? E aí, a partir, então, da generosidade, do quase nada, ele dá tudo. Ele enche a barriga, enche a pança, não é? De quem estava com fome. Essa é a pedagogia de Jesus. Esta é uma das manifestações da sua espiritualidade. A compaixão, a ternura, a misericórdia. E ele fez isso e continua dizendo para a Maria Wanda, para a Bárbara, para a Rita de Cássia, para a Lindalva, para a Regina, para todos nós. Continuem multiplicando, continuem fazendo o milagre da partilha. Isso é extraordinário. Muito bem. Eu vou apenas falar 8 parágrafos. Decidi. Não mais do que isso. 8 parágrafos. Olha aqui, está aqui o meu texto. Curtinho, pouquinho, para quê? Porque eu quero ouvir as perguntas de vocês. O padre já, lá antes de, nem combinamos isso, ele já mencionou. Então, para que a partir da pergunta, então, eu possa responder. Tá bem? O Zé Carlos também já comentou que a Paulus, eu liguei para a nossa querida Sheila, gerente, e que também deve estar em sintonia, que os que ligarem para lá e disserem aí, escrever live, hashtag, aquele joguinho, né, da velha, aqueles 2 tracinhos, live, né, Padre Humberto, o número do telefone é 71 99 197 8116, terá 20% de descontos em todos os livros. Então, isso ajuda e facilita. E também, se não fizer o hashtag, não fazer esses negócios aí, que alguns talvez não saibam, passar na loja, dizer, eu estive na live do Padre Humberto, e o Padre Humberto disse que eu vou comprar tal livro, tem 20% de desconto garantido. Tá bem? Pode, com muito prazer. Isso é trabalho de evangelização. A Paulus está a serviço do reino de Deus. Né? É muito importante. A Paulus tem essa consciência, sobretudo na questão da catequese. Muito bem. Então, vamos lá para o tema em que o nosso querido bispo da catequese, né, pediu para nós.
Bispo ainda não é bispo, é o pai da catequese, o assessor, o responsável pela catequese é tão bispo quanto, né? Então, é isso aí. Espiritualidade do catequista. A vida cristã e a espiritualidade que dela nasce tem de ser, para nós catequistas, uma graça, uma bênção e uma alegria sem fim. O catequista, pelo renascimento nas águas batismais, tem a consciência de que é um sinal visível e portador do amor de Deus para todas as pessoas. Guardem isso. Sinal visível e portador do amor de Deus. Rita de Cássia, querida, minha irmã, por onde você passar, as pessoas que olharem para você vão dizer, mas a Rita é de Deus. Eu sinto, eu vejo Deus na Rita quando ela passa por aqui, sem nem me conhecer, mas é educada, me cumprimenta. Isto é ser sinal visível e portador do amor de Deus. A Maria Wanda, quando atravessa a esquina, dando um tchauzinho, tão fraterna, tão solidária, está sendo sinal visível do amor de Deus. O programa de vida de Jesus de Nazaré e de seus primeiros discípulos, caracterizado pela prática de uma vida espiritual autêntica e intensa, deve ser também o nosso programa de vida para uma verdadeira vida espiritual comprometida. A nossa espiritualidade não está baseada em certas coisas, certas leituras. Não. Nosso programa de vida, nossa espiritualidade está baseada única e exclusivamente em Jesus de Nazaré. O catequista, a exemplo de Jesus Mestre e Senhor, tem consciência de que o seu ser evangelizador e profundamente espiritual está comprometido com a pessoa e a causa do outro, tornando sua espiritualidade uma fonte de serviço e doação sem limites. O segmento de Jesus nos ensina que quanto mais humanos formos, mais perto de Deus chegaremos e mais santos seremos. Repito-lhes, o segmento de Jesus nos ensina que quanto mais humanos formos, mais perto de Deus chegaremos e mais santos seremos. Por que eu afirmo isso? Porque, às vezes, há a tendência de alguns grupos religiosos... Porque, às vezes, algumas pessoas que querem profundamente viver a espiritualidade acham que, então, por ser de Deus, tem de afastar dos outros. Não. De novo, aplicamos aqui no começo da fala também o comprometimento com o outro, o que Jesus fez no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que vamos ouvir amanhã. A espiritualidade, outra questão importantíssima. A espiritualidade vivida
na perspectiva trinitária, isto é, tendo o Pai como fonte e destino de todo o bem, o Filho como sinal visível da salvação e o Espírito Santo como doador de todos os dons, faz com que o compromisso missionário de cada catequista torne uma realidade vivida no meio da sociedade e da própria comunidade paroquial onde está inserido. A nossa espiritualidade é mergulhada, é transformada, é vivida no mistério da Santíssima Trindade. A autenticidade da espiritualidade do catequista consiste na vivência do seguimento de Jesus Cristo, na fidelidade ao Evangelho, na celebração e participação dos sacramentos, no comprometimento e na prática do exercício da caridade, na defesa e na luta pela verdade e justiça, como na preocupação e defesa nas obras da criação. A espiritualidade do catequista está no nosso modo de ser, viver, falar e agir. Se tem uma definição de espiritualidade, aqui está. A espiritualidade está no modo de ser, viver, falar e agir. É uma espiritualidade inteiramente focada em benefício do outro. Uma espiritualidade comprometida com o crescimento e bem-estar alheio, levando em consideração o exemplo do Mestre Senhor, que viveu para servir e não para ser servido. O catequista, profundamente humano, comprometido e devotado ao próximo, professa sua fé no Jesus histórico, plenamente revestido da natureza divina. Por isso, ele, o catequista, deve estar aberto e sintonizado com a realidade atual, sendo um grande colaborador na transformação do mundo e da sociedade. Torna-se assim um místico capaz de olhar e ver e enxergar o mundo com os olhos de Deus. Olhar, ver e enxergar. 3 verbos que parecem a mesma coisa. E, de fato, o são. Porém, tem graus diferentes. Olhar, eu olho, eu vejo e eu enxergo. Porque, de vez em quando, na nossa pequenez
no nosso pecado, às vezes nós olhamos e fazemos de conta que não vemos. Então aqui é olhar, ver e enxergar o mundo com os olhos de Deus. Padre, enxergar, olhar e ver o mundo com os olhos de Deus, como é que é isto? Isto é, compreende que sua análise e compreensão do outro passa pelo critério da bondade, da ternura e, sobretudo, da misericórdia. Isto é olhar o outro, olhar o mundo com os olhos de Deus. Porque se nós olharmos com os nossos, podemos ter a tendência, eu olho para o Sérgio Estevão e falo, não gostei dele. Meu santo não bateu com o dele. E pronto, já me fecho, e tudo que ele me propuser eu não aceitarei, porque eu não gostei dele. Agora, se eu olho com os olhos de Deus, mesmo que eu tenha um impacto de que não gostei, mas eu vou compreendê-lo. Enfim, já estou terminando. Os elementos fundamentais da espiritualidade cristã consistem no seguimento de Jesus Cristo como fonte original e fundamental da espiritualidade. Primeiro elemento, Jesus Cristo. Na vivência da palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa companheira. É a palavra que nos norteia. É a palavra que nos ilumina. Na participação da Eucaristia, o pão da vida, o milagre, que ao comungar, aquela comunhão me vai fazer com que eu me torne hóstia viva. O Hamilton, a Regina, a Isabel, nós todos temos de ser hóstias vivas para o mundo. E dos demais sacramentos, evidentemente. Na perseverança e na vivência da oração. Catequista que não reza vira bicho. E bicho feio, porque tem uns bichos bonitinhos, tem uns bichos domesticados que, olha, são melhores do que nós. Mas a falta de oração nos faz virar cada bicho que, olha, de rabo e chifre, inclusive. Na compreensão de que a cruz é parte integrante da vida de todo cristão. A cruz como símbolo da fé do cristão, mas a cruz, aqueles sofrimentos que nós carregamos no dia a dia. Que quem olha para nós fala, nossa, não imaginava que você tinha esse problema. Ah, se tenho. Aliás, não só tenho um, tenho muitos. Na busca da conversão contínua. No testemunho de vida. Pois essa dimensão é o distintivo daquele que segue Jesus como Senhor e Mestre. Na vivência da alegria e do otimismo. O cristão, o catequista, discípulo missionário, apesar de todos os pesares, apesar de todas as dificuldades, é alegre e esperançoso. Como características marcantes da vida alicerçada no Senhor ressuscitado.
na preocupação com a missão, pois o discípulo missionário catequista é continuador da obra evangelizadora de Jesus e da Igreja. E, por fim, confiando na presença materna e educadora da Mãe de Jesus, o catequista busca viver sua espiritualidade, despojando-se de si mesmo para ir ao encontro dos outros que necessitam, que mais necessitam, sobretudo os catequizandos, inclusive seus familiares. Isto que eu falei é uma cópia de mim mesmo que está neste livrinho aqui, ó. Espiritualidade do Catequista. Um livrinho que tem o quê? 50 páginas, né? Mas que tem elementos fundamentais para a espiritualidade do catequista, do cristão, mas particularmente do catequista. Muito bem. Então agora eu não sei como é que o Zé Carlos que vai organizar as perguntas, como é que é isso? O Sérgio ou o Padre José Carlos, como é que é o esquema? O que vocês combinaram? Na medida que eles forem levantando as mãozinhas que tem coisa, a gente vai chamando eles pela ordem, entendeu? Aqui estou. E quem for fazer no chat, a gente vai fazer a pergunta. Tá bem. Tá bom? Tá bem. Então, quem já se inscreveu foi Rodrigo Souza, o primeiro a se inscrever, para fazer a pergunta ao padre. Uhum. O que o Rodrigo quer saber? Cadê o Rodrigo? Uhum. Rodrigo não quer falar, não. Pelo jeito tá caladinho ali, né? Vamos passar para a próxima, Maria Wanda. Maria Wanda Vieira. A Maria Wanda está sem o som. Está sem áudio, né, Maria Wanda? Isso. Enquanto a Maria coloca o áudio, alguém perguntou onde comprar os livros. Na Livraria Paulus. Zé Carlos, eu não lembro do endereço de lá. Qual é o endereço da Paulus? Rua Direta da Piedade. Pronto, tá aí. Posso falar? Pode falar. Boa noite. Boa noite. A sua bênção, catequista primaz. A sua bênção. Eu sou da Paróquia de São Brás, aqui da Federação. Eu gostaria de saber, neste tempo de pandemia, devido tanta dificuldade para ter que buscar os catequizando para participar, e a gente está tentando, e está bem complicado, né? E aqui na paróquia a gente tem uma catequista que ela está conseguindo fazer um trabalho online. Mas eu gostaria de saber, assim, devido a essa dificuldade toda da pandemia, teria alguma outra forma da gente tentar desenvolver um trabalho melhor com a catequese? Wanda, querida, em primeiríssimo lugar, não abandonar os catequizandos. De que maneira? Quem sabe telefonando, sabe a listinha do telefone que você tem? Pega cada um deles, toda semana, falando com eles. Não se pode entrar, não pode se ir. Passa na casa deles, em momentos, por exemplo, da Páscoa, do Natal. Olha, esta lembrança, para dizer, tá? Vou pegar aqui Páscoa. Olha, este ovinho
com esta mensagem que o catequista deixou para você. Sabe, Wanda? Então, são estas coisas. Padre, mas só isso? Não é só isso. Não é só isso, porque até isso muitos de nós deixamos de fazer. Tá? Lembrando da pedagogia divina do Mestre e Senhor, que ouviremos no Evangelho de amanhã, que ele poderia do nada fazer o milagre, mas ele quis utilizar-se, ele quis precisar dos 5 pães e dos 2 peixes. E ali o menino trouxe e ele fez a grande partilha. Então, Maria Wanda, nossa espiritualidade está também aí. Nesse tempo de pandemia dificílimo, tá? E não pense você, minha irmã Wanda, que pós-pandemia a coisa vai melhorar e vai facilitar. Não vai, não. Não vai, não. Nós vamos ter muitos, tá? Que, olha, ficaram tão bem sem precisar ir na igreja, sabe? Que acostumaram a não ir, que acostumaram a assistir online. Então, nós vamos ter de saber, sabe? Ter a humildade de bater na porta. Eu sou, olha só, eu fui sua catequista, eu sou sua catequista, sabe? É isso. A presença, sabe? Não deixar de lado. Obrigado, Maria Wanda. Obrigada. Tem uma pergunta no Carlos, chat, quer falar? padre. A espiritualidade do catequista está comprometida com a causa do reino. E quando o catequista está envolvido em outras pastorais? Como colocar em prática essa missão? Então, quem perguntou, Zé? Aline Barbosa. Ah, Aline, querida, olha só. Você disse, o cristão está comprometido com o reino, sem dúvida nenhuma. O catequista está nesta mística, está nesta missão, está nesse trabalho. Né? Então, mas ele trabalha também em outra pastoral. Aí você precisa ver, Aline, você não está dando conta, é isso que eu pude entender, porque você tem outras questões a fazer. Então, se não está dando conta, porque tem a preocupação imensa com o reino, então é melhor optar por uma coisa. Então, viva intensamente, né? Doe-se inteiramente a este reino que está na catequese, né? Que está na missão de levar Jesus, de levar o catequizando ao encontro pessoal com Jesus. Você vai precisar, como perguntou a Wanda nesse tempo de pandemia, se fazer presente. Se fazer presente. O reino de Deus se faz presente a partir de coisas muito simples. Às vezes, quem sabe, um telefonema. Em frente. Tem uma pergunta da pessoa que está com catequese musical professor. Quem é? Aqui não aparece o nome. Carlos quer falar. Carlos quer falar. Não, sou eu, Jean Santos. Carlos. Catequese musical. Tem que abrir o áudio dele. Não, o meu está aberto. Isso, então fale, por favor. Então, boa noite, paz e graça a cada um de vocês. Primeiramente, amém. Bênção para quem é de bênção e cheiro para quem é de beijo, né? Parabéns à irmã Maria Lúcia, da comunidade aí das Ancilas do Menino Jesus. Bom, eu sou Jean Santos, fundador da Catequese Musical, que é um serviço pastoral, educativo e social, atrelado à doutrina social da Igreja, bem como o itinerário da vida cristã. Aqui, no nosso ponto de vista, tem menino, crianças e adolescentes saindo pelo ladrão. O que falta é, de fato, essa mão pastoral da igreja local e também da igreja nacional e internacional. Nós criamos uma fórmula para que nossos catequizanos possam ser catequistas
e evangelizar junto. E quem me conhece e conhece o serviço, não é somente uma prática instrumental. Então, hoje, pleno sábado, mais de 150 pessoas observando aqui, é louvável, é sinal que a nossa catequese ela está viva. Então, parabéns a todos os catequistas. E nós, enquanto movimento pastoral, educativo e social, temos paróquias e comunidades e pessoas que têm ferramentas para a evangelização desse público. Aqui, eu observo na minha tela do computador várias pessoas que me ensinaram a evangelizar e buscar um subsídio. A irmã Neuza, o padre Zeca, a irmã Maria Lúcia e tantos outros. E nós, catequese musical, mais uma vez, não falta criança, adolescentes e jovens. Nesse período de pandemia, a nossa espiritualidade atingiu mais de 250 crianças e adolescentes. E não é à toa que agora, com a economia de Francisco, o nosso território está sendo visto como uma prática empreendedora de evangelização. E aqui, humildemente, coloco nossos adolescentes e jovens a serviço da nossa cidade primaz. Um abraço, fraternitude a todos. Obrigado, Carlos. Quer comentar, Padre Humberto? Não tenho o que comentar, não tenho o que comentar. Então, Tenho de dizer que bendito seja Deus, e é isto mesmo, como já diz o próprio Papa Francisco, nós não temos de esperar da Igreja de Roma, nós não temos de esperar da Igreja Primaz, nós temos de começar por nós. Então, querido irmão, né, revista-se da mistagogia, porque pedagogia, já vi que você tem de tudo, revista-se da mistagogia e continue discípulo missionário a serviço do reino de Deus. Diria os nossos irmãos evangélicos, glória a Deus. Tem uma pergunta aqui no chat. Carlos Antônio quer falar. Carlos quer falar da paróquia Nossa Senhora do Carmo, Salinas. Tem que levantar a mãozinha, para poder a gente colocar na fila de chamada. Levanta a mãozinha aí no seu chat de Meet, tá bom? Padre Humberto, penso que trabalhar a espiritualidade do catequista seria como se estivéssemos cuidando de uma planta que precisa ser regada todos os dias. Essa assertiva procede? Rosângela, professora, que está fazendo a pergunta. Rosângela, primeiramente, eu tenho uma irmã que se chama Rosângela também. Então, mais uma vez, como vocês usam, como vocês dizem, o meu cheiro, querida irmã Rosângela, corretíssimo. A espiritualidade, a nossa vida espiritual é como uma planta. E uma planta que necessita de muito e de muito cuidado. Irmã Nelcelina, tudo bom, irmã? Boa noite a todas e a todos. Eu levantei a mão para dar as boas-vindas ao Padre Humberto e dizer que ele está muito distante, já fomos muito próximos. Precisamos nos falar mais. Terça-feira estaremos juntos pelo SBCAT. Um abraço. Certo. Então agora Carlos, né, que está com aí o de Jandira. Fala, Carlos. A mãe faz questão de ter o filho na catequese, mas ela tem uma doutrina totalmente diferente. Como nós devemos proceder com essas pessoas, com essas mães, esses responsáveis, que não faz parte da comunhão, da comunidade. Como é que é o nome do irmão? Carlos Antônio França. Carlos Antônio. Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Ok, Salinho. Carlos. Tá bem, Carlos Antônio, da Nossa Senhora do Carmo. Lembram daquele pontinho que disse que nós temos de olhar o mundo e as pessoas com os olhos de Deus? Se a mãe, Sim, mesmo
não participando do nosso, vamos dizer, da nossa fé cristã, mas ela quer que a criança participe, meu irmão, dê uma catequese tão maravilhosa para esta criança, que talvez por aí ela também queira entrar na dinâmica do reino católico apostólico romano e, sobretudo, passando pela Igreja Primaz do Brasil. Ok, obrigado. Só corrigindo o nome da catequese musical é o professor Jean, né? Eu tava chamando ele de Carlos, porque era o outro que tava falando, pensei que fosse ele, viu? Ah, tá bem. Corrigindo. Tá. Não tem mais nenhuma pergunta do chat e ninguém mais levantou a mão. Tem alguém mais que queira fazer alguma consideração? O padre Zeca quer fazer alguma perguntinha? Ah, tem o Quinho agora que levantou a mão. Então vamos para o Quinho primeiro. Vamos ouvir o Quinho! Abre seu áudio, Quinho. Isso. Quinho, seu áudio está fechado, tem que abrir. Desculpa. Oi. Oi. Agora. Bom, em primeiro lugar, para todos, né? Que a graça, a paz, o amor de Deus esteja com todos vocês. Eu estava escutando, né, sobre uma colocação de pessoas, né, de outras denominações que incentiva os filhos na catequese. Não foi isso que eu escutei bem? Se não estou muito enganado? Foi. Pronto. Quando eu comecei, isso já tem mais de 20 anos, eu até me deparei com uma situação semelhante a essa, né? Que na época acho que tinha uma menina que estava até no meu grupo há anos atrás, só que a mãe era da Assembleia, entendeu? Mas, por um lado, não atrapalhava a caminhada da criança e participava com a gente e tal. Mas eu vejo assim, às vezes, a dificuldade que a gente tem é assim, quando a criança, mesmo participando efetivamente, né, mora com pais evangélicos ou até irmãos de outras denominações, às vezes ficam até perdidos. Não que não leve a bagagem que aprendeu nas crianças, nada disso. Mas sim porque, né, ao escutar a palavra da forma que a gente ensina e de sua residência de outra forma, às vezes a pessoa fica muito perdida. Por que eu digo perdida, né? Escutando a forma de uma igreja, aí deixa a cabeça meio confusa, na minha opinião, né? Mas eu vejo assim que a gente deve, na minha opinião, né, até trabalhar com nossa forma e ensiná-la a não discriminar ninguém, né? E saber que Deus é um só, né? É como se nós fôssemos uma espécie de ecumênicos, né? Eu digo assim, né? Mas eu vejo que não é tão fácil assim não, viu? A gente tenta, já tive casos assim, mas graças a Deus a caminhada tá firme, né? Graças a Deus a caminhada tá firme, né? E o importante é que a semente nós, né, jogamos, né? Basta que essa semente, né, dê frutos e que ela saiba transmiti-las para todas as pessoas, né? Às vezes não é só dentro de casa, não. Até nas escolas, por exemplo, a gente se depara muito, né? Já que tem crianças que têm colegas de outras denominações, né? Às vezes acontece muito isso. Ok. Querido irmão catequista, fácil, sabe, não é mesmo. Aliás, hoje em dia, diante de todas as nossas realidades
humanas e brasileiras, dificílimo. E ninguém melhor que vocês aí de Salvador para entender essa dimensão, sobretudo do sincretismo religioso. Né? Vocês são os que mais conhecem, que mais vivem essa realidade. Então, vocês são verdadeiramente mestres nessa questão. E aí, meu querido irmão, é o reino de Deus. Façamos a nossa parte da melhor maneira possível. E Deus fará o resto. Coragem. Obrigado, Quinho. Eu vou chamar para Evandro. Evandro Cabral. Oi. Boa noite. Boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês. Pedir a bênção aí aos padres presentes, Padre Zeca, Padre Humberto, Padre Sérgio. E um abraço para todos também, parabenizar também todos os catequistas aí pelo trabalho que vem desempenhando em suas diversas paróquias aí. E queria que o Padre Humberto pudesse falar um pouco também sobre a dificuldade que a gente percebe que por exemplo, nesse tempo de pandemia, é muito comum os catequizandos, né, passarem assim uma certa dificuldade na questão da depressão, a questão como é que se diz, indecisão profissional, dúvida com relação à situação que está vivendo em suas casas. Então, às vezes falta o apoio de outras pastorais, às vezes falta uma participação, por exemplo, de uma congregação na paróquia que pudesse estar ali, por exemplo, dando orientação vocacional, ou até mesmo que conversasse mais diretamente com as meninas e tal. Então, essa é uma dificuldade que faz parte, porque, às vezes, somente com o trabalho ali da catequese, a gente consegue tapar alguns buracos, mas fica uma lacuna que, quando isso não é trabalhado, lá na vida daquele catequizando, ele acaba saindo da igreja, ele acaba se decepcionando, porque ele passou por aquele momento e devido até às atividades, né, que a gente possui, você não pode dar uma atenção exclusiva. Então, eu sinto essa deficiência que existe, né, na interação com as outras pastorais, os outros movimentos, as congregações. Então, às vezes, tem essa dificuldade, porque hoje tem muitos jovens que estão tristes por causa da morte de entes queridos, do pai, do avô, da mãe, outros que estão vivendo violência doméstica dentro de casa, então está com a cabeça confusa, outros que estão querendo trabalhar, mas não está conseguindo entrar no mercado de trabalho. Então, são essas situações que, às vezes, a gente tem essa dificuldade. Eu queria que o padre falasse um pouco sobre essa relação que deve existir entre a catequese e as outras pastorais, a pastoral de conjunto. Né? Isso aí. Evandro, caríssimo, você tocou em alguns aspectos que talvez nenhuma das nossas pastorais tenha competência para tal. Sabe? Em algumas dimensões, nós, enquanto igreja, podemos colaborar e devemos, mas tem outras dimensões que nós temos de confiar a outros especialistas, sabe? Sobretudo se não temos alguém profissional nesta área. Agora, se na paróquia nós temos psicólogo, se na paróquia nós temos médico, se nas paróquias nós temos aí alguém, vamos dizer, do direito, se nós temos aí alguém do mundo do trabalho, se nós temos um profissional que sabe trabalhar as questões vocacionais, e quando digo aqui questão vocacional, não apenas o discernimento vocacional para ser padre, ou religioso, religiosa, etc, etc. Não, discernimento vocacional enquanto vida,
enquanto opção, enquanto projeto de vida. Então, se nós não temos, nós podemos, não é que nós temos, nós podemos abrir caminho para tal, né? Ver na paróquia como é que poderia fazer esse atendimento, sabe, Evandro? Mas não é fácil, tá? Não é fácil, e em alguns casos eu nem saberia dizer para você, olha, vamos fazer assim, vamos fazer do outro jeito. Cada comunidade tem a sua realidade. Tem comunidade que tem, talvez, possibilidade de encontrar esses profissionais para dar atendimento gratuito para a comunidade. Em outras, não temos, né? Então, de fato, esta questão aí é complicada, é difícil, né? E, como você disse, nós estamos vivendo situações terríveis de jovens, e não só jovens, idosos e pessoas muito idosas também, que nesse tempo, os filhos não podem e os netos não podem, ela fica sozinha. Então, como é que nós, enquanto igreja, podemos ajudar, né? Volto de novo à questão do telefone. Às vezes nós não podemos ir presencialmente ainda, mas pegar um telefone e ligar e conversar, olha, isto é um bem imenso que nós podemos fazer. Bem no sentido humano e também evangelizador. E assim, a nível de arquidiocese, por exemplo, não poderia existir assim uma estrutura, uma orientação, porque, vamos supor, aqui, enquanto paróquia, nós não temos assim um psicólogo. Mas na arquidiocese não poderia ter caminhos ou já uma estrutura para poder fazer esse trabalho? Então, Evandro, olha, vamos fazer o seguinte, agora, nesta fala, também compete a mim dar esta resposta. Converse com seu padre assessor, e ele, evidentemente, ninguém melhor do que ele saberá encaminhar e responder isso para você. Obrigado, viu, Evandro? Depois pode procurar o Padre Zeca, ele sabe responder, viu, direitinho. Isso aí. Tá bom? Tem uma pergunta da Jamile, da Forania 3. A espiritualidade está no modo de ser, falar e agir. Nesse tempo de pandemia, tivemos muitos catequistas que esfriaram na caminhada e se ausentam do grupo de catequistas. Como motivar a espiritualidade desses catequistas? É a Jamile que perguntou isso? Isso. Aliás, então, em primeiro lugar, Jamile, parabéns, porque você anotou bem e estava atentíssima. Tá. Então, minha irmã querida, essas catequistas, esses irmãos, essas irmãs esfriaram. Cabe a mim, cabe a você. Você é jovenzinha, eu acredito, pelo nome. Olha aqui. Não tem o WhatsApp? Liga, Sérgio, tá? Eu vou dizer, quer ver? Vamos fazer testemunha viva aqui a cores, não presencial, mas online. O Sérgio Esteban, Padre Sérgio, é meu aluno na espiritualidade, na pós-espiritualidade. José Carlos em catequese e o Sérgio em espiritualidade, tá? Eu quase todos os dias pergunto ao Padre Sérgio, isso 4h30, 5 horas da manhã, porque eu me levanto sempre cedo. Sérgio, você está bem? Coragem, Deus abençoe o seu dia. Né? Eu faço isso com ele e com tantos outros. Então, minha irmã catequista, mas eu não sou a coordenadora. Não tem problema. Não precisa ser a coordenadora. Você é a irmã. Talvez você esteja mais próxima dela do que a sua coordenadora. Então, mas minha irmã, o que aconteceu? Eu estou sentindo falta de você. Você está tudo bem? Não está bem. Eu estou triste, estou com depressão. A minha tia faleceu e etc. Aí você vai ser presença. Você vai olhar, você vai ver e você vai enxergar a sua irmã ou o seu irmão com os olhos de Deus, estando atento o que ela está precisando. Tem de fazer isto sim.
Tá? É assim. Não adianta pensarmos em coisas lá que Roma poderia mandar. Roma vai mandar outras coisas. Nós temos que fazer as nossas, o que nos é possível. O que é nos possível? Pegar um telefone. O que é nos possível? Fazer uma visita. Sabe, minha irmã? Temos de ser práticos, concretos, e é assim que se faz. Obrigado, Jamile. Tem uma outra pergunta que tem um pouco de ligação, que é: existe algum exercício espiritual que o catequista possa fazer para aprofundar e melhorar a sua espiritualidade? Tá. Tem, sempre. A vida cristã, a mística, a espiritualidade, sempre é por meio de exercício, é por meio de hábito. Então, primeiro exercício de uma vida espiritual, a oração. Tá? Sem oração, meu irmão, minha irmã, não vai existir vida espiritual. Nem aqui, nem na Lua, nem no Sol, nem em Marte, nem em Júpiter. E muito menos na cidade primaz do Brasil. Tá? Tem de rezar. Rezar o quê, meu querido, minha querida? Aí você tem a sua prática orante. Récita do terço é oração? Claro que é. Então, oração. Participação nos sacramentos. Tá? Participação nos sacramentos. Leitura da palavra de Deus. O que hoje nós chamamos de leitura orante. Se você quer ajuda, você pode ir na Paulus, que eu tenho um livro, olha, a Bíblia. Palavra que transforma a vida dos catequistas. Então, como ler a Bíblia para você, catequista, e para os seus catequizandos. Vida de oração, vida sacramental, leitura bíblica. Se você fizer ir por esses 3 caminhos, eu tenho certeza que a sua vida espiritual vai ficar forte. De vez em quando você vai cair, como eu e como todo mundo. Há momentos que nós nos sentimos como anjos, não é? Quase que vamos voando para os lugares. Mas de vez em quando o peso do chifre, do rabo, sei lá mais do que, não é? E a gente parece que tem de recomeçar. Vida de santidade é isto. É recomeçar. É recomeçar. Oração, vida sacramental, leitura da palavra de Deus. Vamos em frente. Vamos abrir para Almiro Xavier. Pronto, boa noite. Peço a bênção, padres presentes, ao padre Humberto, ao padre Zeca, que foi pároco aqui há tão pouco tempo, da paróquia do Santíssimo Sacramento de Itaparica. Sou catequista aqui, hoje com o padre Rosalvo Humildes, Eliene, minha coordenadora. O nosso grupo está todo presente aqui nesta noite, todos os catequistas aqui da paróquia do Santíssimo Sacramento de Itaparica. Eu sou catequista da turma de jovens e adultos, nós fazemos a formação catecumenal, e eu queria, assim, dizer que as palavras que o padre Humberto trouxe, foram, assim, extraordinárias nesse momento, porque, do meu ponto de vista, como coordenador do grupo de oração também aqui da paróquia, é que o catequista ele precisa ser esse instrumento de salvação na vida do outro. Ele precisa permitir transbordar dele a graça de Deus e que as pessoas vejam nele esse outro Cristo. Então, as palavras foram perfeitas, de uma forma bem sintetizada, né? Eu queria dizer, padre, muito obrigado por esse momento, por nos trazer desta forma uma conscientização a cada um de nós catequistas. E queria parabenizar 110 tantos catequistas que estão aqui nesse momento, porque temos sede, necessitamos de buscar cada vez mais esta experiência do conhecimento. Então, Deus seja louvado pelo conhecimento, pela graça. Agradecer ao padre Zeca aí, meu irmão, meu amigo, e um beijo no coração de todo mundo.
Foi um prazer conhecer o senhor, Padre Humberto. Obrigado. Um cheiro para este povo maravilhoso, para essa arquidiocese primaz. Tem uma pergunta do Jean, que eu acho que o senhor já encaminhou até para conversar com o padre, que no final ele diz assim: aqui desejo perguntar, solicitar como ser este missionário nessa conjuntura desarticulada da pastoral de conjunto, que aí tem que ver aquela questão de indicação, como é que está articulado aqui na arquidiocese, etc., né? Então, mais um que tem que procurar o Padre Zeca, que ele está aí, viu? Deixa eu procurar aí, viu? Carlos é o referencial e é ele que se deve ir. Mas tem outra pergunta aqui que uma catequista faz. O que um catequista iniciante tem que fazer para ser um bom catequista? Tá. Você sabe quem perguntou? Deixa eu ver. É Elisângela Santana. Tá bom. Elisângela Santana. Então, deixa eu já dar uma sugestão para você muito legal. Em primeiríssimo lugar, tá? Você já fez. Você já se colocou como Maria. Você já disse como Maria: aqui estou. Zé Carlos, comigo. Eu gostaria de fazer outra pergunta. É fundamental. É Carlos da Agora, querida irmã, Margarida. Levanta a mãozinha. Eu estou com dificuldade de um catequista. Ô, Carlos, levanta a mãozinha, porque ele vai ele tá está se falando. sentindo muito atarefado. Muito atarefado. A mãozinha aqui. Muito atarefado. Espera aí. Continua aí, padre, que a gente fala. Tá. Então, quem que me perguntou? Foi a Thaís, é isso? Não? Elisângela. Elisângela, desculpa, Elisângela, tá bom. Elisângela, então, o primeiro exercício você já fez. Você disse sim. E aí eu disse sim como Maria. Agora, minha irmã querida, é preciso formação. Tá? É preciso formação. É entrar na escola de Jesus, na escola da catequese. Você, como discípula missionária, catequista mistagoga, você precisa, então, procure ao seu coordenador, procure o seu pároco, né, e diga, ou então ao assessor: olha, eu estou começando, quais são os passos? Se eu posso ajudar você nesse exato momento, é óbvio que eu vou dizer: olha, este é um livro que muito vai ajudar você no seu ministério catequético. Aqui tem elementos fundamentais para alguém tornar-se catequista. E eu tenho certeza absoluta, ao ler isso aqui, você vai sentir necessidade de outros. Mas então é isso. Você, o sim que você já deu, e preparação. Neste mundo desafiador que nós estamos, tá? O Espírito revela a cada um de nós que nós temos de nos preparar. Obrigado, Elisângela. Isabel Santos. Ela levantou a mãozinha para fazer a pergunta. Carlos, também quer fazer uma pergunta. Isso, levanta a mãozinha que a gente chama pela ordem, Carlos. Carlos, no seu vídeo, no seu computador, logo abaixo, no finalzão, bem embaixo, tem algumas janelinhas. A terceira tem uma mãozinha. Clique na mãozinha, que é isso que o nosso técnico está nos ordenando. Clique na mãozinha, que aí você vai fazer sua pergunta. Isso! Tá bem. Zé, aprendi com você, Zé, tá vendo? Tá bem. Ótimo. Então, agora você, Carlos. Isso, Carlos. Agora pode fazer sua pergunta, que está com o Jandira. Isso. Carlos. Aguardando a sua pergunta. Abra o seu microfone, Carlos. Muito atarefado com as coisas. E está pensando até em desistir. Qual forma possível para poder conversar com ele, para poder fazer com que ele entenda de modo diferente? Carlos, eu não entendi. Ele está querendo desistir de dar uma catequese porque está muito atarefado.
Um irmão Como devo catequista? proceder com ele? Um irmão catequista? É. Ah, tá. Meu irmão, tá, vá, veja, converse com ele, leve, peça para a coordenadora, para o coordenador conversar com ele. Se for o caso, o pároco conversar com ele, motivá-lo, né? Não deixar com que eles simplesmente, por causa dos compromissos e de tantas coisas, abandone. Não, seja irmão, sabe? Seja parceiro. Veja, esteja você junto. Se não, leve ao coordenador, leve ao padre. Isso é evangélico, é assim que a gente tem de fazer. Entendeu? Converse com ele, tá? Deixe ele colocar quais são as dificuldades, né? Aí isso é questão com o pároco e com a coordenadora. Pode, às vezes, quem sabe, mudar horário, mudar turno. Então, isso é com o local de vocês, tá? Mas não deixe o irmão desanimar, não. Dê incentivo, motive. Tá bom, obrigado. Então não tem mais nenhuma pergunta, nem de chat, nem mãozinha levantada. Então vamos para as suas conclusões finais, né, padre? Para depois, padre Zeca, se quiser fazer mais alguma coisa. Sim. Então vamos concluir. E nem vou dizer conclusão, né? Mas nesta nossa partilha final, quero convocar, se assim posso dizer, humildemente, dentro de tudo aquilo que a Mãe Igreja, nesses últimos tempos, no que diz respeito à catequese, vem nos incentivando. Que nós, catequistas, precisamos nos tornar mistagogos. Mistagogas. A missão do mistagogo é uma palavra grega formada por duas outras também gregas, mista, mistério, e agogo, condutor. Ou seja, o mistagogo, a mistagoga, é aquela que conduz o catequizando ao encontro pessoal com Jesus. Nossa catequese precisa ser uma catequese orante. Uma catequese que reza. Não uma catequese que só dá conteúdos. Isso é para a escola. A escola que é conteudista. A escola que tem de fazer essas coisas. A nossa missão é levar o catequizando ao encontro com Jesus, por meio de uma catequese orante. E esta catequese orante passa e perpassa pela leitura orante da Bíblia. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos vivendo, sim, um tempo muito difícil. Muito difícil. Mas não nos esqueçamos que o cristianismo primitivo foi tão difícil quanto. E, no entanto, os seguidores de Jesus conseguiram fazer Jesus estar presente na vida de tantas pessoas. Não desanimemos. O Senhor está no meio de nós. Amém. Padre Zeca, o senhor tem alguma consideração a ser feita? Tem uma filha de Deus que levantou a mão aí, Zé. Esinália do Santos. Vamos ouvi-la. Ela quer fazer alguma pergunta ao Padre Alberto, que está coçando a cabecinha dele aí? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Padre Zeca? Tudo, minha irmã.
Amei a palestra, só que eu peguei já quase no final. Lina, Amém. estou porque eu peguei quase no final. Mas amei mesmo, né? As dúvidas que eu tinha, os irmãos aí puderam fazer essa partilha. Amei, estou de parabéns. Amei mesmo, estou maravilhada com esse encontro de hoje. Boa noite para todos. Um cheiro no coração, como o Padre Humberto fala, um cheiro no coração. Pronto. Obrigado, viu? Essinália. Pois é, padre, vai ficar o cheiro, hein? Vai ficar. Pois é, Fica, padre. vocês me ensinaram. Eu aprendi tudo isso em Salvador, das vezes que tive o prazer de estar com vocês. Né? Pois é. Oxalá, Zé Carlos, caríssimo padre, não é? Essa porcaria de pandemia acabe logo, para nós fazermos aí um encontro presencial. Irei com muito prazer. E já digo para você. Tu tá na lista de Deus. Nós já projetado antes da pandemia para nossa escola, a escola arquidiocesana, que está fazendo por módulo. Mas, padre Humberto, e ministério instituído pelo Papa, o que você nos diz? Sair dessa live com você sem essa palavra dos ministérios. Não dá, viu? Tá bem. Não. Então, veja só, querido irmão presbítero, aliás, tem dois, né? Dois irmãos amados, você, Zé Carlos, e o Sérgio Esteban, tá? Olha, eu acho que você vai ficar frustrado com a minha resposta, né? Que é o seguinte: não vai mudar em nada. Tá? Não vai mudar em nada. Nós recebemos e nunca poderemos esquecer na nossa vida de catequistas, o dia 11 de maio de 2020. Obrigada a todos. Boa noite. A palestra está muito interessante. Porque o Papa Francisco nos deu de presente o ministério, que fui um dos grandes defensores deste ministério, né? Mas para dizer, o que vai mudar? Não vai mudar nada, nós vamos continuar o nosso trabalho como sempre fizemos. Porém, com aí um ponto diferencial. Nós seremos oficializados, como, por exemplo, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Eles se preparam, tem um dia oficial em que toda a arquidiocese se reúne, ou as regiões, ou, enfim, as foranias se reúnem e apresentam para o povo de Deus aqueles ministros que são instituídos, não é isso? Isso vai acontecer conosco. Nós estamos aguardando de Roma uma celebração apropriada, e que, evidentemente, nós vamos dar o nosso jeito, né, para fazer este envio, este grande envio. Mas, vamos dizer, no particular, sabe, Padre José Carlos, não é que vá ter diferença. Pô, aí pode ser, não acredito que venha alguma normativa dizendo como é que este catequista poderá receber o ministério. Pode ser que alguma diocese diga, olha, para receber este ministério, o catequista precisará passar por uma escola de 2 anos, uma formação de 2 anos. Pode ser que alguma diocese faça isso, entendeu? Mas para fazer isso, meu querido irmão, nós temos de já ter preparado. Nós não vamos dispensar nenhum catequista. Então, por isso que eu digo, não vai ter diferença, não. Como diria meu pai, que já faleceu há 2 anos, nós vamos continuar na mesma toada, no mesmo ritmo, nós vamos continuar. E aí, um padre José Carlos, um assessor da Arquidiocese Primaz, juntamente com todos os seus colaboradores e colaboradoras, saberão discernir qual será a maneira para melhor preparar os catequistas para o recebimento de tal ministério. Humberto,
eu agradeço por tudo isso, as suas palavras maravilhosas, entendeu? E eu, como catequista, eu quero endossar também tudo que o senhor disse. Obrigada a essa equipe, gratidão mesmo. Eu sou Lourdes, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Brotas. Então, obrigado, padre. Obrigado. Essa alma, se mesmo motivar os nossos catequistas, acreditar que o Ministério de Catequese vem, o Ministério para catequizar esse trabalho que se tem feito há muitos anos. Quantos catequistas têm dado a vida, né, a gente diz, né? Dado a vida, poder fazer uma semana de trabalho, preocupações, muitos são donas de casa, têm filhos, mas está lá na comunidade, animando a vida daquelas crianças, dos adolescentes, dos jovens e adultos. Realmente, eu digo que é um marco, né? Por isso que a catequese é sempre a menina dos olhos do pároco, dentro da paróquia, do bispo, dentro da diocese. Então, é bonito, vale a pena realmente sentir que chegou a hora, o momento é agora de dizer que vocês são importantes. A gente vai entrar agora no mês de agosto, eu vou dizer para vocês que a gente vai fazer um grande momento, 2 grandes momentos, né? O primeiro, uma live musical, uma live de comemoração pelo Dia do Catequista, que vai acontecer no dia 28 de agosto. A gente vai estar mais adiante, passando, Zé Carlos com toda a sua técnica de fazer motivar, de chegar até vocês, as reuniões com os coordenadores de forania, que nós já tivemos e vamos ter. Então, a gente vai motivar vocês a participarem com alegria desse grande momento, celebrando o Dia do Catequista. E no domingo, né, às 10 da manhã, lá no Santuário de Fátima, junto com a Pastoral Vocacional, Pastoral Catequética, Pastoral Vocacional, estaremos juntos celebrando o Dia do Catequista. Eu, padre Sérgio, toda e os catequistas, as catequistas da nossa Arquidiocese Primaz do Brasil. Não se esqueçam desse título. Só vocês no Brasil têm. Pois é. Quando eu era seminarista, eu dizia isso, né? Brincava com os irmãos quando encontrava em outros, né? Nós somos os seminaristas primais do Brasil. É isso aí. Isso mesmo, primaz com presença internacional paraguaia. Carimbo paraguaio. Bem original. Pois é, verdade, padre Sérgio. Então, a gente já teve, padre Humberto, uma formação internacional. É brincadeira? O padre deu uma formação para nós. Então, para nós foi uma formação internacional. Então, minha gente, então a gente vai estar passando para vocês, eu estou correndo, mas a gente vai estar passando para vocês de forma muito detalhada esse nosso momento de celebrar o Dia do Catequista, né? Onde é importante valorizar esse ministério, né, instituído, né? Muitíssimo obrigado. E fazendo agora nossos agradecimentos para o Humberto, vai ter outros momentos, a gente vai estar se encontrando, se Deus quiser, assim que essa pandemia terminar, para terminar a nossa pós em catequese, e também trazê-lo para a formação presencial aqui dos nossos catequistas, né? Você, padre, eu sei porque sou seu aluno e sei da sua dinâmica, da sua pedagogia e cantadora, né? Mesmo aqui, dando a nossa foto aqui, na nossa arquidiocese, quando tu esteve aí fazendo formação para a Livraria Paulus, uma grande parceira, e você esteve com a gente viu que beleza, né? A sua técnica, a sua dinâmica, a sua pedagogia em passar para os catequistas. Então, não vamos perder essa mão de obra, né, que é de qualidade, né, não só para aqui, para a Bahia, primeiros do Brasil, nossos catequistas, mas também para todo o Brasil, né? A gente sabe disso. Então, gratidão, muito obrigado por esta noite, as perguntas, a condução de Zé Carlos, e a presença de tantos irmãos, a gente foi vendo aqui, um por um, meu Deus, é muita gente, muitíssimo obrigado a vocês. A gente vai ter agora a próxima. Zé, passa para nós aí com nosso calendário, a nossa próxima formação. Olha aí, padre Alberto, que coisa bacana vai acontecer. Veja aí. Sim. Seu microfone.
Esqueci do microfone desligado. Dia 28 tem a live da comemoração do Dia do Catequista, né, compadre? Dia 29 tem a missa. Dia 18/9 tem a formação sobre o RICA. Essas são as nossas formações, ou as nossas atividades, né? Belíssimo. O RICA, eu vou sugerir, padre, lembra daquele menino lá de Jundiaí? O padre... O Erickson. Eu vou contactar com o padre Erickson para ver, né? A gente vai ver outras sugestões de indicações para essa formação. Mas na minha cabeça só está o padre Erickson. Ele é excelente. Ele é ótimo, muito bom. A galera vai gostar demais dele, né? Um padre jovem, inteligente, muito bom. Já terminou, né? Carlos, inclusive, eu o convidei para a oficina no ano que vem de catequese, que ele será um dos que vai dar a oficina sobre justamente o RICA. O RICA, passa, muito bom. Então, meu povo, vou pedir ao padre Sérgio que faça a conclusão, com oração, com bênção, juntamente com o padre Humberto, essa bênção de São Paulo. Está em São Paulo, padre? Estou em São Paulo, sim. Está em São Paulo, né? No friozinho paulistano, né? No friozinho, sim. Esses dias está gelado. Pronto, Zé, a gente está na chuva baiana, não vem para cá agora. Sim. Eu acompanho logo de manhã no Hora 1, aquele jornal que tem 1h, 4h, então aparece Salvador, e esses ontem, com 25 graus, com chuva, e etc. Muito bem. Minha gente, muitíssimo obrigado mais uma vez, dando sequência às nossas formações. Você que é representante da sua forania, muitíssimo obrigado. A gente fala da ilha de Taparica até a nossa forania 1, que é a ilha Forania 10, até a forania 1, que é a forania do centro. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês. Zé Carlos, muito obrigado pela sua condução, maravilhosa, bem se disciplinando, ajudando o padre Alberto a desenvolver o seu tema. Padre Alberto, muito obrigado pelo seu conteúdo, viu? Passa para nós as novidades, viu, que surgir por aí, passa para nós. Agora, o nosso padre internacional nos dá a graça aí de concluir com a gente. Obrigado a todos. E simplesmente agora agradecer novamente ao padre Humberto, agradecer ao padre José Carlos também, e a cada catequista que está aqui presente, que colaborou colocando seus 5 pães e seus 2 peixes. E agora, esperar que o mestre faça o que ele faz, tá bom? Então, agradecendo, e acho que agora é a bênção final, né? Estamos juntos? Pode, querido professor, aí eu acompanho. Para a bênção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós não vamos embora sem pedir a Mãe do Salvador, a Mãe de Jesus, que nos dê uma noite tranquila e que nos faça, de fato, responder generosamente o que Deus pede de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o teu fruto. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Até logo. Até logo. Para todos. Muito obrigado. Maria!